Olá pessoal, sou o Renato de Freitas, Eu sou Vanessa Serra. somos terapeuta em constelação sistêmica familiar e hoje vamos exatamente estar falando sobre casal, por isso até que estamos aqui em casal para conversar com vocês. Além de toda a nossa experiência profissional como terapeuta, como constelador, temos uma experiência de vida como casal. Somos casados há mais de 20 anos e de tudo que a gente passou, temos uma relação aí que podemos falar que é de sucesso. Isso não quer dizer que seja a relação melhor ou a melhor metodologia, o jeito mais saudável, não é isso. Mas de alguma forma é uma relação que tem dado muito certo. Todo relacionamento de casal é importante se acompanhar as mudanças. É claro que quando eu casei com a Vanessa, isso há mais de 20 anos atrás, hoje eu sou uma pessoa completamente diferente. A Vanessa é a mesma coisa. Durante esses anos a gente vai mudando. Então mesmo pegando 5 anos atrás, eu era um Renato, hoje eu sou outro. A gente vai deixando morrer algumas características e vai renascendo novas. E é claro, quando os dois acompanham esse caminho, a relação cresce. Para não ficar assim, você mudou, que bom, né? Porque a gente evolui. Se eu ficar parado no tempo e não mudar nunca, eu estou pronto para morrer, né? Eu estou numa linha reta, não tenho mais nada a aprender. Quando os dois têm essa mudança e têm essa evolução, esse é algo muito saudável para um relacionamento. Bom, durante todo esse tempo de atendimento e algo que eu tenho visto muito no consultório, nas constelações, a Vanessa também nos atendimentos de constelação sistêmica, são queixas de relacionamentos de casal e a gente percebe que tem muitas queixas que são comuns e então hoje nós vamos falar sobre alguns temas aí que são fundamentais, algumas dicas que com certeza acredito que vai estar ajudando você aí no seu relacionamento também. Bom, a primeira questão, vamos falar sobre o equilíbrio no dar e receber. Todo relacionamento, então um relacionamento de casal, é saudável que tenhamos um equilíbrio no dar e receber de uma forma equilibrada mesmo. O que seria isso? Tudo que eu dou, eu também preciso receber. Não a mesma coisa, mas na mesma proporção. Ou seja, um não fica cuidador do outro, fica uma relação de dois adultos. Em alguns momentos eu cuido, em alguns momentos eu sou cuidado. Eu assumo responsabilidades e a minha parceira assume também responsabilidades na mesma proporção. Quando fica uma relação desequilibrada, é onde fica aquela questão que é muito comum a gente ver, onde um fica mais forte que o outro. Um fica adulto, o outro infantil. Fica aquela relação assim, um tá aqui, o outro tá aqui criança, né? Esse decide tudo na casa, esse aqui dá as ordens, tudo tá submetido a esse aqui. Então ele se apropria de tudo, ele tá acima. Quando essa relação desequilibra, é claro que isso vai gerar consequências na relação do casal. Principalmente sexualmente, aqui corre risco de ter problemas, porque fica uma relação de pai e filho ou mãe e filho. Um começa a cuidar do outro, dar segurança, né? Às vezes tem umas queixas que eu escuto assim, meu marido ou minha esposa me dá segurança, né? E a questão normalmente eu pergunto, mas por que você precisa da segurança do outro? Né? Quantos anos você tem? Quem precisa de segurança são as crianças, né? Os adultos, eu por si só eu me cuido, não preciso que o outro me dê segurança. Então, relação de dois adultos deve ter um equilíbrio nas finanças. Então, se eu sou responsável por uma parte das finanças, o outro também, a gente equilibra isso. Se eu assumo a maior parte das finanças, é importante que o outro equilibre isso de uma outra forma. Que ele possa, então, fazer algo que não seja as finanças, mas que ele assuma também, para equilibrar a proporção. Então, que tenha uma divisão saudável e não fique tudo nas costas de um só, um que carrega, senão ele fica como pai ou como mãe. Quando a gente fala no equilíbrio, no dar e receber, não quer dizer necessariamente eu dou um presente, ele me dá outro presente, eu faço algo que envolva dinheiro e ele me compensa também com dinheiro. Não. A gente pode trabalhar esse equilíbrio no dar e receber com pequenas ações no dia a dia dentro da nossa casa. Um dia eu faço com carinho um jantar para o meu marido, para minha família, no dia seguinte ele me retribui com um café da manhã. Um dia eu trago um doce diferente para dentro de casa, para agradá-lo. No dia seguinte ele pode trazer uma flor. Não só necessariamente no dia seguinte, gente, mas em algum momento ele me compensa por aquela atitude. São atitudes simples do dia a dia, né?
levar para passear, no outro dia a gente compensa fazendo um almoço gostoso e assim vai. Outra questão muito importante que aparece muito, né, como tema até nas constelações, é a questão das projeções, né? Muitos casais projetam um no outro as carências infantis, né? E quando isso acontece, o relacionamento tende a não dar certo. Quando eu busco no meu marido as carências afetivas, por exemplo, que eu tive por parte de pai, ou quando o homem busca na mulher as carências afetivas que ele teve por parte de mãe, esse relacionamento tende a não dar certo, tá? Porque são cobranças que vão além de uma relação de casal, né? E principalmente sexualmente, né? Quando eu começo a projetar no meu marido, o meu pai, ou na minha esposa, a minha mãe, a questão sexual passa a ficar muito difícil, porque filhos não transam com os pais. E se nós estamos fazendo esse tipo de projeção, a questão sexual começa a ficar complicada. São relacionamentos que tendem a ir caminhando para o fracasso. Uma coisa importante lembrar em relação ao que a Vanessa está falando é que esse movimento, gente, é inconsciente, hein? As pessoas não têm consciência disso. É aquela coisa, a gente vai fazendo achando que está tudo certo. Então é até legal, enquanto a gente está falando, que você dê uma refletida aí na sua vida, no seu relacionamento. Como é que está seu relacionamento? Tem esse equilíbrio? Veja tudo que seu marido dá, ou tudo que ele faz, ou tudo que ele assume na casa como responsabilidade. E você com ele, não só em questão de responsabilidade da casa como estrutura, mas de afeto entre vocês, né, de troca de carícias, carinho, sexo, enfim. Dá uma refletida. E essa questão de projeção também. Por quê? As nossas carências infantis, elas estão todas lá bem escondidinhas. E a gente não tem consciência desde que eu só vou ter consciência disso a partir do momento que eu vou trabalhar com isso. Principalmente fazendo uma terapia, fazendo uma constelação para entrar em contato com as minhas questões. Senão eu acabo projetando isso no outro. E isso é extremamente comum nas relações. Então uma pessoa casa com outro e aí ela tem lá os problemas da infância em relação à mãe ou ao pai, ela joga tudo isso para cima do marido ou para cima da esposa, aí vira aquelas discussões, aquelas problemáticas no relacionamento de coisas que não pertencem à relação dos adultos. É algo da própria pessoa. E é interessante, né, que trazendo essas projeções para o consciente, no nosso dia a dia, quando nós lidamos com as outras pessoas, às vezes nós estamos no shopping ou em qualquer outro lugar, né, comum, nós vemos os casais se relacionando e se chamando de pai e mãe, né? É bem interessante ver essa dinâmica. Pai, vem cá, olha, me ajuda a pegar isso aqui. Ah, mãe, já vou. Então, começa a ficar uma relação totalmente desequilibrada, que caminha realmente a ter problemas. Principalmente quando tem filhos, né? Então, assim, o casal... Primeiro tem ali o casal, o homem e a mulher, né? Eles têm um relacionamento. A partir do momento que vem o filho, eles se tornam pais, ele se torna pai e mãe, mas ele não pode deixar de ser marido e mulher. E alguns casais, eles quando se tornam pai e mãe, eles praticamente aposentam esse lado homem e mulher. Vão perdendo sensualidade, vão perdendo sexualidade e agora passa a ter um objetivo. Agora nós vivemos para cuidar dos nossos filhos. E esse é o momento onde acontece esse exemplo que a Vanessa falou, que é muito comum, onde um começa a chamar o outro de mãe, né, de pai. E é claro, né, imagina, como é que vai ter sexualidade, você vai transar com a sua mulher se você chama ela de mãe, né, ou ela te chama de pai. Esses dias até foi interessante que eu e a Vanessa estávamos assistindo um programa na televisão, e era uma disputa de casais, e era até um casal novo, e a esposa ficava, enquanto o marido estava lá participando de algumas atividades, ela ficava lá, vai beber, vai, a mamãe está torcendo por você. Depois foi lá, abraçou, vem cá mamãe. Ou seja, é um relacionamento que tem grande chance de fracassar. Ou até pode ficar junto sempre, mas vai ficar sempre essa relação maternal, não vão ficar fortes, né? E com certeza vão ter problemas sexuais. Se isso for um problema para eles, a tendência desse relacionamento é fracassar se eles não cuidarem disso. Interessante, né, que falando dessa questão ainda das projeções, outro dia eu recebi uma cliente para uma constelação
E ela trazia como queixa que o marido dela não olha pra ela, que ele não vê o que ela tá passando, que ele não sente, que ele só se preocupa com as outras coisas, ele não liga pra perguntar no dia a dia como que ela tá, se ela tá bem, se deu tudo certo durante o trabalho. Então eu pergunto pra vocês, ela tá vendo quem nesse marido? De quem que ela precisa tanto desse olhar? Para quem que ela tá olhando? Será que ela tá olhando para o marido ou será que ela tá trazendo as carências da infância dela, quando os pais não olhavam para ela, quando ela não era vista, e hoje ela cobra muito mais do marido do que realmente deveria ser numa relação de casal, né? Isso é muito comum, né? Não só nesse casal, nessa pessoa que a Vanessa atendeu, mas são questões aí do dia a dia. A projeção, gente, não tem como escapar. A gente vai projetar isso o tempo todo. Muitas vezes eu vou projetar isso na Vanessa, a Vanessa vai projetar isso em mim. A questão é a gente trazer para o consciente o que é meu. Ou seja, por exemplo, a Vanessa, de repente ela fala algo para mim que me incomoda ou ela toma alguma atitude que aquilo me incomodou. Antes de eu ser reativo e eu vou já reagir, já vou criticar ou combater o que ela está me falando, é importante eu fazer uma reflexão interna. Por que que isso me incomodou tanto? E sabe por que incomoda? Porque mexeu em alguma ferida minha, emocional, provavelmente lá da infância. Quando eu trago isso para o consciente, eu posso cuidar dessa questão, para que isso não me abale mais. E aí eu fico como adulto no relacionamento. Isso, gente, é um exemplo na vida, para tudo, hein? Toda vez que alguém te causa alguma situação, né? Alguém faz alguma coisa que aquilo te causa um mal-estar, é fato. Vá trabalhar isso em você, porque assim, na verdade o outro está mostrando, claro que inconsciente também, que tem algo em você mal resolvido. Então as nossas feridas emocionais, elas aparecem nesses momentos. Esse é o lugar de cuidar. Imagina como que é uma relação. Eu venho de uma família com uma característica, vamos dar uma cor, né? Imagina que a minha família é azul. Eu venho dessa família azul. A Vanessa vem de uma família, vamos supor que seja uma família cor-de-rosa. Na hora que juntou tudo isso, na hora que eu vou me relacionar com ela, por que pode ter muitos problemas aqui? Porque ela vem trazendo uma bagagem imensa de tudo que ela se relacionou. Do que é relacionamento, ela aprende com o pai e com a mãe como que é um relacionamento supostamente saudável, o que é certo, o que é errado, costumes de casa, por coisas mais simples que seja. E eu a mesma coisa. A hora que junta, começa a entrar em choque algumas coisas. Fala, gente, mas isso aqui não faz sentido, né? Assim, para onde cada um está olhando. Então, toda vez que entrou essas questões, peraí, volta, né? O que é meu nisso? Quando eu paro de julgar o outro e eu assumo o que é meu, ufa, dá um alívio, hein, gente? E aí a relação pode fortalecer. Por isso que eu até tenho falado em alguns vídeos, né, que eu tenho publicado, algumas outras publicações no meu grupo, que é a questão de identificar quais são as nossas crenças familiares, né? Quais são as questões que a gente realmente traz da nossa família de origem, do nosso sistema familiar para o nosso relacionamento. Se eu consigo identificar quais crenças eu trago, quais modelos, né, de sistema familiar, eu passo a não projetar mais, tá, todas essas questões no meu relacionamento. E até aqui a gente tem uma dinâmica, né, que a gente brinca assim, machucou, falou alguma coisa, que sentiu que pegou em algo, respira antes de responder, dá uma volta, e ver se realmente aquilo que te afetou não faz parte de algo que você traz com você, de carência infantil, de problemas que você traz do seu sistema familiar, ou se realmente é uma situação do relacionamento de vocês. Complementando isso aí que a Vanessa falou, é importante, gente, a gente também compreender que num relacionamento o outro não é porque é minha esposa, é meu marido, seja lá quem for, é obrigado a estar disponível para você 24 horas por dia. Não existe isso. Então entenda o outro como uma pessoa humana, que também tem problemas, que às vezes não passou um dia bem, que às vezes está chateado por alguma coisa que ele nem saiba, às vezes sabe, às vezes não. A gente respeitar essas diferenças. Quantas intrigas aí de casal que eu vejo, porque parece o um fica todo chateado porque o outro não está bem, aí ele acha que é com ele, aí começa aquela briga, né? Ah, mas o que você tem? Aí o outro não quer falar, não tenho nada, às vezes nem ele sabe o que é. Não, mas é comigo, então aí começa o achômetro, né? Ah, deve ser por causa disso, por causa daquilo.
Daqui a pouco vira um rolo, um quebra-pau dos dois, e assim, por picuinhas, por coisas tão pequenas, né, que não fazem nem sentido. Respeitar o outro e saber que o outro vai ter essa alteração de humor, é um humano, e isso dá uma leveza. Então, percebeu que um chegou em casa, não está muito bem. Ok, é um direito, não estou bem. Agora, é claro, quem chega numa situação dessa também fale. Não fique, não posso falar nada. Não precisa falar o que é. E nem que o outro cobre. Não, você tem que falar, não, entre nós não tem segredo. Aí começa a ficar aquele monte de suposição. Deve ter acontecido isso. Aí a pessoa já fica achando que está sendo traída. Enfim, aquelas loucuras, né, que a gente vê nas discussões de casal. Então a pessoa não chegou bem, não me sentindo muito bem, eu prefiro ficar sozinho. Ok, dê espaço. Quer ficar no quarto, vai ficar no quarto. Quer ficar na sala vendo uma televisão, quer ficar, não importa onde. Mas dá um espaço, é como se a pessoa entrasse na caixinha dela, ela precisa ali. A hora que passa isso, está tudo bem. O outro, o máximo que pode fazer, que é saudável, é oferecer ajuda sim. Ok, estou vendo que você não está bem, posso te ajudar de alguma forma? Não preciso, eu só quero ficar um pouco sozinho. Tudo bem, se afaste e dê esse espaço. Quando você dá esse espaço para o outro, você também tem direito a ter esse espaço. E ficamos em paz, e aí ficamos bem nesse lugar. Outra questão importante de se falar, né, quando o tema é relacionamento, é a questão dos filhos, né? Muitos casais, quando chegam os filhos, né, deixam a questão sexual de lado e passam a voltar a atenção totalmente para os filhos. É onde a gente vê inúmeros casos, né, dos pais, um sai do quarto para o filho dormir com o pai, ou para dormir com a mãe, ou eu tenho 2 filhos, um dorme com a mãe, outro dorme com o pai, e com isso a relação do casal vai se deteriorando, né, e também começa a ficar difícil, porque os filhos começam a interferir na relação íntima do casal. Isso é algo que eu tenho visto muito até como pedagoga, tá? Quando eu trabalho com os pais, que nós vamos conversar. Eu tenho visto muito a dinâmica de filhos, né? Que tiram até o pai da cama, viu, gente? Para dormir com a mãe. E a princípio, né? A mãe trabalha o dia inteiro, o pai também. Mas é o único momento que eu tenho de ficar com meu filho. Aí a gente vai juntinho pra cama, acaba adormecendo. O pai vai dormir lá no outro quarto e eu fico dormindo com meu filho. Isso para relação de casal não é bom, tá? É algo que precisa ser revisto, porque isso com o tempo, a relação vai esfriando, né? O casal deixa de ter aquele momento que é dos dois, aquele momento íntimo, e a prioridade vira criança, a prioridade vira ser, né? Vem a ser pai e mãe só, e o relacionamento do casal com a intimidade vai ficando de lado. Isso aí é fundamental, gente. Aliás, tem uma questão que acontece muito, né, quando se fala de traição, e muitas vezes, então assim, eu não estou querendo dizer que a traição seja só por isso, hein? Não é só por isso. Mas essa é uma característica onde muitas vezes tem traição. E aí é como se olhar de uma forma profunda, antes de sair julgando ou atacando a outra pessoa. Então, por exemplo, o casal teve lá o filho, aí acontece isso que a Vanessa falou, vai pôr o filho para dormir na mesma cama. Normalmente vem aquele monte de justificativa e desculpas. Não, mas dorme porque ele precisa, ele tem medo de dormir sozinho. É tudo mentira, não é nada disso. A criança ela se adapta desde que você estimule e ensina ela a dormir no quartinho dela. Tem uma coisa que é até engraçada, porque assim, a mulher tá grávida, aí o casal vai lá, prepara todo o quarto, e aquela coisa para preparar, vamos pintar da cor, se é azul, se é menino, se rosa, se é menina, enfim, faz toda aquela decoração bonita, compra um monte de coisa, aquele quarto mostra pra família, olha que quartinho lindo. Aí quando chega o bebê, vai dormir na cama do casal e o quartinho fica lá, que às vezes vai o pai dormir lá, né? Então fica aquele desequilíbrio na relação. Quando esse filho começa a dormir na cama do casal, o que acontece? O casal começa a ter um afastamento como homem e mulher. E muitas vezes, salvo situações especiais, tá, gente? A criança tá muito doente, tá assustada, algumas situações. Agora mesmo teve um sonho, um pesadelo, mesmo assim, ok, você vai lá, fica um pouquinho no quarto dela até ela dormir. Mas quando tira ela do lugar dela, que é ali no quarto, e leva lá com esse monte de justificativas que a gente escuta, então vamos imaginar uma situação, não leve isso como uma situação rígida, mas são possibilidades. Então, imagina aqui, tá eu e a Vanessa e temos um filho, agora aqui essa caneta vai simbolizar o filho, ele fica entre nós, e ele vai dormir aqui na cama. Aí, é claro, a partir desse momento aqui, sexualidade vai acabando, a gente vai tendo um afastamento.
Muitas vezes, aí então eu vou ter que sair dessa cama, porque é perigoso machucar tal. Aí eu que vou pro quartinho do neném, eu vou pra sala, pra algum outro canto. E uma coisa que é mais comum, tá? É mais comum isso, a mãe grudar no filho. Aí a mãe fica vivendo em função desse filho. Se esse homem tem sexualidade, o que ele faz? Ele pode separar, então, não aguento, não quero, não é essa esposa que eu quero. Ou às vezes ele tem muito amor pela família e ele não quer. Ele fala, não, mas eu quero continuar tendo a minha mulher, eu amo ela, eu amo a família, eu amo toda a nossa estrutura, tudo que a gente montou aqui, mas me falta sexo. Aí eu vou buscar fora, aí é onde começam os riscos de traição. E claro, quando isso vem à tona, vem todo um julgamento e um ataque aqui. Olha o que esse cara fez, nossa, é um traidor, é isso, não tá caindo pedra. E aí a questão é, mas quem traiu quem primeiro? Então, aqui também é culpada? Não, é um problema dos dois, hein, gente? Sempre 50% de cada um. Na verdade, já tinha um problema aqui, e aí se coloca o filho no lugar do problema. O filho tampa, aí vamos justificar agora que é o filho. E aí o que acontece? Aí tem um afastamento. Ou agora não pode mais ter relação sexual porque o filho está em casa, porque isso, porque... Quer dizer, o casal pode trancar a porta, o casal tem que ter a sua privacidade, e o filho não pode ser uma interferência. Então, é claro, a responsabilidade é sempre dos dois, mesmo quando tem traição, sempre dos dois. Sem essa história de vítima, né? Eu sou vítima, sem mimimi. Tá, aconteceu alguma coisa, tem um lado meu. O que eu tô deixando a desejar, que eu tô fazendo com que o outro vá buscar fora? Eu busco fora o que eu não tenho aqui. Então, assim, isso é uma lei do equilíbrio, como explicamos no começo. Eu sei, mulheres, né? Vou falar mais para as mulheres que é difícil. Eu já passei por essa situação enquanto mãe. Na qual a gente tá lá, né, ficou 9 meses com o bebê na barriga, depois é difícil realmente, né, essa separação. Mas tem que estipular um tempo, olha, vai ficar aqui no carrinho do lado da minha cama por 2 semanas, na 3ª semana, tal dia, ele vai pro quartinho dele. Vai ser difícil? Vai. Você vai passar umas noites sem dormir? Vai. Conto como exemplo que eu passei. Eu dei como regra, daqui 1 mês esse carrinho vai lá pro quartinho dele, ele vai dormir no berço. Passei umas 3 noites, tá? Sem dormir, vendo se o neném tava respirando, se tava tudo certo. Mas aos poucos o seu coração vai se acalmando, você vai criando confiança, tá? E você consegue retomar a relação do casal. Perfeito. Gente, uma coisa que é fundamental também, é um tema fundamental dentro de um relacionamento. Nós temos um lado nosso que é a nossa individualidade, e nós temos um lado nosso que é um lado para se relacionar. Então imagina que eu e a Vanessa, Renato, eu tenho uma parte minha que é minha. Essa parte não é para ser compartilhada, não precisa, é um lado muito meu. Pertence à minha individualidade. E eu tenho um lado meu que é para me relacionar. Esse lado eu entrego para minha esposa. E ela fazendo o mesmo gera de novo equilíbrio. E a relação fica saudável. Mas nem um não pode invadir a individualidade do outro. Casal que fica muito simbiótico, que tudo tem que fazer junto, tudo é grudadinho, tem que dar satisfação de tudo. Sabe, todo lugar que vai tem que falar, tem que explicar, parece que tá vigiado. Ou seja, a pessoa tem a sua individualidade invadida. Isso sufoca o relacionamento e leva a uma série de problemas, muitas vezes até separação. Até mesmo especulações, né? Tem casal que gosta de ficar perguntando sobre o relacionamento anterior, né, do outro, né? Trazendo a outra relação para dentro do relacionamento. E aí muitas vezes gera ciúmes, gera comparações desnecessariamente, né? É cada um respeitar o que o outro viveu, a individualidade de cada um, não é porque hoje a gente é um casal que a gente tem que compartilhar tudo que nós vivenciamos a vida toda. Né? Eu tenho um lado meu que é só meu, ele tem um lado dele que é só dele, e juntos nós vamos vivenciar a nossa própria história agora. Eu não preciso trazer outros relacionamentos ou modelos, né, de relacionamentos anteriores para o nosso relacionamento atual. Exato. E respeitando a individualidade, né, pegando até em coisas comuns. Então, eu tenho que ter o meu espaço que é meu. O meu espaço para fazer a minha atividade esportiva, que até posso fazer com ela, tem um momento de compartilhar, mas pode ter uma coisa muito minha. Um momento para estar com meus amigos, um momento para jogar meu futebol, para andar de bicicleta, enfim. O que eu quiser, mas é importante que eu tenha esse espaço. Hoje eu vou sair com os amigos, enfim, vamos num barzinho. Ótimo, e que ela possa fazer o mesmo. Quando a gente consegue entrar nesse equilíbrio, eu preservo a minha individualidade. E outra, tem casal que fica grudado demais, não sente saudades um do outro.
E não é gostoso sentir saudade, gente? Falei, nossa, tô com tanta saudade da pessoa que eu amo. Você tá junto direto, chega uma hora enche o saco, sufoca. Você não aguenta mais, vira irmãos. Tem casais aí que estão muito tempo casados. É interessante que até fisicamente eles ficam muito parecidos. Eles ficam tão simbióticos que você vê o corpo é igual, o rosto vai ficando muito parecido, o jeito de falar, enfim, tá tudo grudadinho. Eles podem ter muito amor, mas ali se você for investigar não tem sexualidade, porque a sexualidade vem pela distância. Quando eu sinto saudades, é gostoso sentir saudades, né? Nossa, não vejo a hora de chegar em casa e poder dar um abraço na minha esposa, poder estar junto com ela, ou poder sair para jantar. Agora, se você está grudado o tempo todo, vai sufocar. A questão da invasão do espaço, da individualidade, acaba gerando, tem uma questão que é o ciúmes, que é um tema aí que dá muito problema, que a gente vai comentar também. Outra questão que eu quero levantar com vocês e conversar sobre isso, antes até de falar dos ciúmes, né, como a gente estava falando dessa relação do casal e da intimidade, é a questão das mulheres, né? Eu tenho conversado com muitas mulheres e tenho visto e participado também de muitos grupos, né, só de mulheres, na qual, assim, muitas dessas mulheres nunca puderam realmente vivenciar uma relação mesmo, né, um momento, a sua sexualidade, vamos dizer assim, pura, do jeito que ela realmente acha que tem que ser. Ela não consegue se entregar porque ela está presa a padrões que a sociedade ensinou, que é pecado, a mulher não pode se permitir a isso, imagina que a esposa vai fazer isso com o marido, isso não é coisa de uma esposa fazer, crenças que nós trazemos, tá? Que vem já de muito tempo. Então, com essas várias mulheres que eu tenho conversado ultimamente, que nós nos reunimos, né? A questão é realmente assim, se eu estou me permitindo vivenciar a minha sexualidade, certo? Sem trazer realmente todas essas questões de crenças para dentro do meu relacionamento, né? Me permitir sentir o meu feminino, né? O meu ser mulher com pureza, com espontaneidade, sem ficar presa a padrões que foram estipulados pela sociedade. Eu gravei um vídeo um tempo atrás, gente, e o tema era o seguinte: você é dono do seu corpo? E tem muito a ver com isso que a Vanessa está falando. A sexualidade, ela é sua. E você tem o direito de fazer dela o que você quiser. Desde que você não esteja prejudicando ninguém, exatamente, a vida é sua. Infelizmente, essa questão sexual ainda tem muitos tabus. Algumas religiões praticamente roubaram a sexualidade das pessoas, criaram praticamente normas, né, de quando e como você pode ter relação sexual, quais são as regras, ou seja, como se eles fossem donos do seu corpo. Tem até um livro que chama Conversando com Deus, que é bem interessante, que aí é supostamente Deus falando e diz assim: quem criou o sexo fui eu, né? Isso como Deus. E isso é algo sagrado. E eu fiz, que é o caminho da vida, né? A partir dali isso gera vida, é algo sagrado e algo que dá muito prazer. Agora, quem criou regras do que pode, do que não pode, do que é proibido, do que é pecado, do que é coisa feia, isso foram vocês, né? Vocês humanos, né? Nós aí. Então, quantas vezes a gente fica preso a crenças, padrões e normas que são impostas, não só por algumas religiões, por famílias, enfim, pessoas que vão, isso pode, isso não pode, isso é feio. E nós mesmos, né? Nós carregamos todas essas falas neuróticas lá dentro. Aí vou fazer, mas isso aqui, será que eu posso fazer isso? Vai dar uma culpa. E quanto mais eu me permito, mais eu cresço dentro do relacionamento de um casal. Você imagina você numa relação, num casal, uma relação fechada, onde você só tem relacionamento sexual com a pessoa que você vive. Se vocês não inovarem, se vocês não se permitirem fantasiar, criar coisas novas entre vocês, claro, vai chegando uma hora que aquilo vai cair numa mesmice e vai cansando, e aí vai desgastando. E aí essa sexualidade passa a ter problemas. E assim, nós estamos aqui já no segundo semestre, né, de 2018. Tanto se fala de futuro, né? E eu conversei com muitas mulheres ultimamente que até hoje no relacionamento, o ato do sexo para elas é simplesmente para satisfação do marido, viu, gente?
e elas não conseguem se permitir porque sempre foi incutido lá na cabeça delas que era pecado, que se entregar ao prazer não é coisa de Deus, e com isso elas simplesmente se entregam ao sexo para satisfazer o outro, tá? Então, sim, hoje em dia ainda tem muitas mulheres que não sentiram realmente o prazer que o sexo pode trazer, tá? E o enriquecimento que esse prazer, né, mútuo do casal pode trazer para a relação, porque ainda estão presas, né, a essas crenças, principalmente religiosas, né, de que isso é pecado e se eu fizer isso, eu vou pagar por isso mais pra frente. Eu sou formado em psicoterapia reichiana também, que é uma linha corporal de terapia. E o Reich, né, o Reich é da época do Freud, ele já falava muito sobre sexualidade. E é claro que ele foi caçado devido a ele poder falar algo que era tão proibido, né? E ele fala tanto do corpo, do quanto é importante o nosso corpo vibrar, o quanto é importante se permitir. E a terapia reichiana, ela traz exercícios corporais que te liberam, né, tensões que a gente vai tendo, né, essa rigidez corporal, e faz a gente não sentir. O nosso corpo, gente, é uma fonte de prazer. Nós temos pontos de prazer espalhados aí por grande parte do corpo. E, na verdade, pouquíssimas pessoas utilizam essa fonte de prazer. Fica uma coisa muito mecânica, né? Até o sexo é aquela coisa muito mecânica e pronto. E o sexo vai muito além disso, né? O sexo vai muito além do o gozou, acabou. Vai muito além. Tem uma coisa muito maior. Quando eu posso olhar para isso até de uma forma sagrada, como o sexo tântrico fala muito sobre isso e é tão saudável, isso nos permite, abre um caminho. A gente vê que tem tantas coisas bacanas e saudáveis e gostosas e bonitas que estão aí para explorar, né? Basta querer. Bom, espero que a gente tenha abordado temas, né, que tenham ajudado vocês a pensar um pouquinho na questão do relacionamento. Fico à disposição de todos vocês para fazer uma constelação individual, para realmente, né, ver se você está seguindo a sua história do jeito que você quer ou se você apenas está repetindo padrões do seu sistema familiar. E o Renato? Só antes de encerrar, algo que eu falei que ia comentar e acabei não explicando de uma forma um pouco mais profunda, que é o ciúmes, hein, gente? Ciúmes é um veneno nas relações, Verdade. quando é um ciúme doentio. Quando eu tenho ciúme, é como se eu sentisse posse pelo outro. Então a Vanessa é minha e eu sou o dono, ela vai fazer o que eu quiser. Olha que poder, hein, gente? Eu vou determinar o que ela pode ou não fazer. E eu obrigo, ela fica comigo porque eu quero. O Rubem Alves traz uma frase maravilhosa, que ele fala que é assim: amar é como ter um pássaro pousado no dedo. Ele pode voar a qualquer momento. Então que vocês possam ficar no relacionamento com uma pessoa porque vocês desejam e não por obrigação.